Linda noite para se viver. Como você está? Há quanto tempo, né, que não apareço aqui para fazer uma live com vocês e falar sobre a nossa vida, a nossa caminhada, aquilo que Deus tem para cada um de nós, né? E hoje eu comecei a ler um livro que ele fala muito sobre as nossas narrativas, as narrativas que nós temos feito na nossa vida. Quais são as narrativas que eu tenho colocado para mim, né? Então, foi feito um experimento científico, né, na Universidade de Texas em 2007, que constatou-se que nós falamos de 15 a 17 mil palavras num período de 17 horas. E o que que isso tem a ver com a nossa live de hoje? Tem tudo a ver. Porque quando nós fazemos uma narrativa de certeza de que nós somos filhos e filhas amadas de Deus, na certeza de que nós nascemos para dar certo, realmente nós vamos caminhar para um lado de inteligência emocional equilibrada, inteligência emocional delineada. Então, quando nós fazemos quando nós trazemos outros tipos de narrativas, como, ai, tudo na minha vida não dá certo, tudo na minha vida é complicado, tudo que eu vou fazer tem um problema, aí o que nós vamos estar, o que eu estou agregando para mim? Só estou realmente agregando coisas que não vão trazer um fundamento, nenhum sustento para minha fé e muito menos para minha caminhada. Então, o que eu quero propor para você hoje? Qual a sua narrativa? Qual a sua história hoje que você tem falado para você? Que você tem proferido para as pessoas? Porque nós fomos criados independente do que você acredite, independente do que você comunga, né? Nós temos um único Deus, aquele que nos criou e nos deu vida. Então, qual é a narrativa que você fala para você hoje? Eu nasci para dar certo, eu sou uma filha amada, que apesar de ter tido uma família disfuncional com relação a amor, com relação a entender muitas vezes o que precisava ser feito, né? Eu estou aqui, viva, em pé, respirando. E quando você acorda, qual o primeiro pensamento que você tem? Senhor, muito obrigada por esse simples respirar. Nós temos que ser gratos pela nossa vida a todo instante. Você tem feito isso? Você tem agradecido por você estar respirando? Por você, muitas vezes pode ter algum problema de saúde, mas mesmo assim, você acorda todos os dias e pode falar, bom dia Espírito Santo, o que vamos fazer juntas hoje? Seja o meu administrador, seja o meu condutor, seja aquele que me leva para os propósitos de Deus, seja no meu empreender, seja na minha vida pessoal, seja na minha vida profissional, seja eu como mãe, na educação dos meus filhos. É fácil? Não. Por isso que é um exercício diário a nossa conversão. A cada dia eu tento melhorar 1%. Só que esse 1% é 0,0000001%. Por quê? Porque nós temos uma vida inteira para cada dia dar o nosso melhor. Para cada dia aprender a olhar para o outro. Você vê, hoje em dia a gente vê muitos empreendedores que eles não têm uma postura de empreendedor. Eles não entendem que nós temos um Deus do impossível. Então fica cobrando, fica gerando situações constrangedoras e acaba não deixando o propósito de Deus acontecer. Acaba falando assim, ai gente, eu tenho um problema disso, tal pessoa não paga, tal pessoa não... Por quê? Porque você fica mendigando o dinheiro. Até o jeito de nós lidarmos com o dinheiro, Deus, ele faz a ressignificação. Quando nós queremos
e quando nós estamos dispostos a viver esse ressignificar. Então hoje minha pergunta para você é: como você lidar com as narrativas da sua vida e como que Deus é o condutor nessas narrativas? Como e quando? Ele é o primeiro? Se for, beleza. Estamos congregando e comungando o mesmo propósito. Porque no nosso caminhar, independente do que, se eu seja CLT, se eu seja empreendedor, primeiro é Deus, segundo sou eu. Então, quem está ocupando o primeiro lugar da minha vida? São as minhas preocupações? São os meus fracassos? São as situações que de repente eu falo que eu não tenho condições de resolver e tiro da mão de Deus para que Ele resolva? Porque todo dia nós temos que estar sempre levantando, né? E indo trabalhar. E beleza, é esse que é o nosso propósito. Levantar todos os dias e ir trabalhar. Só que eu tenho feito isso? Ou eu tenho levantado, reclamado, não conseguido ver aquilo que Deus faz por mim e vivido uma vida medíocre, no sentido de não reconhecer que eu tenho um Deus que pode o impossível. Pela primeira vez na minha vida, eu tenho vivido o impossível de Deus. E esse impossível é confiar plenamente. É confiar plenamente todas as situações. Todas. Não é uma, nem duas, nem três. São todas as situações hoje. Eu deixo Deus ser o meu condutor. É fácil? Não. Porque nós temos que estar numa vigília constante. Só que existe um propósito muito grande com relação a isso. Então, por isso que eu deixo ele ser o meu condutor. Hoje, eu posso falar para você que eu posso, além de fazer a parte de marketing, que é o meu trabalho, de empreender como empreendedora, eu posso atender uma pessoa. Tirar ela, ver o estado que ela se encontra e ver aonde ela quer. Então, traçar um plano de ação para que ela saia do estado de procrastinação e realmente ressignifique as suas crenças, ressignifique toda a sua vida. É um processo fácil, gente? Não. Mas ele existe? Existe. Ele dá resultado, desde que você tenha certeza daquilo que você está fazendo. Você tem que... porque as pessoas sempre falam isso e a gente acha que é uma coisa tão óbvia, mas não é óbvio para o nosso cérebro, né? Porque uma coisa eu entendi, a nossa mente pra gente o tempo todo. Então, e o nosso cérebro ele não sabe distinguir o que é real, o que não é real. Então, quando eu comungo aquela mesma coisa todos os dias, aquela mesma problemática, nossa, meu Deus, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais aquilo, ele vai achando que aquilo é real e se torna o quê? Real. Então, esse é o grande pulo do gato, né? Como a gente fala, no sentido de deixar Deus ser o nosso Senhor. E é isso que Ele quer fazer com você. Ele faz a todos os dias em mim. É fácil ser um vaso na mão do oleiro? Não, não é fácil. Mas é impossível? Não é impossível. É totalmente possível aquele que crê. E eu creio. E isso pode acontecer, acontece na minha vida, pode acontecer na sua. Você tem que dar o quê? O primeiro passo. O querer é seu. Então você tem que querer. Queira essa mudança. Queira buscar esse Deus vivo. Mas o poder sempre vai ser de Deus. Mas Ele é tão singelo e nos ama tanto que nos deu o poder de querer. Nós temos que querer primeiro. Então, eu vou deixar aqui depois fixado na live, ou até mesmo eu coloco para vocês, eu vou colocar o meu telefone, o link do meu WhatsApp.
aqueles que se sentirem tocados, aqueles que se sentirem que estão precisando de uma virada de chave, que estão precisando mudar o seu mindset, a sua mente, porque não aguenta mais. Você já chegou no seu limite? Até quando você vai querer ir mais pro fundo do poço ainda? Invista em você. E a gente acha que isso é bobeira, né? Eu também achava, viu, gente? Tudo isso que eu tô falando pra vocês, o primeiro ouvido que escuta é o meu. Então, o meu é o primeiro que escuta e tem que o quê? Processar aqui. Então, quando eu falo pra vocês, em primeiro lugar, eu tô falando pra mim. E a gente nunca pode esquecer que quando eu aponto o dedo pra alguém, tenho 3 apontados para mim. Então, como que eu tenho vivido essa minha fé? Como que eu tenho buscado esse Deus da verdade, esse Deus que coloca as coisas nas suas integridades, nas suas linhas corretas? É um processo, é a cada dia. Nós não nascemos para sermos e caminharmos sozinhos. Nós sempre vamos precisar da ajuda de alguém que estenda a mão para nós. E ainda bem que tem aqueles anjos que Deus coloca que estendem a mão para nós. Mas nós temos que estar no lugar certo, com as pessoas certas e buscar o conhecimento certo. Só assim que a gente consegue chegar aonde Deus quer nos levar. Ah, é fácil? Não é. Porque daí nós temos que ressignificar todo o nosso ser. Tudo que a gente acreditava, de repente você vai ter que tirar pessoas da sua vida. De repente você vai colocar pessoas que você nem imaginava, mas vai colocar. E daí Deus vai começando no processo de pegar o barro, misturar o barro com a água e ir moldando aquele vaso até que ele se transforme num vaso lindo, num vaso ressignificado, num vaso totalmente novo. E que viva aquilo que Deus tem de melhor para este vaso. Então, você quer ser o vaso na mão do oleiro? Dê o primeiro passo. Busque ajuda. Busque as pessoas que podem te ajudar. Esteja no lugar certo, com as pessoas certas e buscando o conhecimento certo. Se eu sei que aquela situação com os meus amigos é algo que não me deixa bem, por que eu continuo? Por que eu continuo me machucando? Por que eu continuo com os mesmos vícios? Por quê? Por que eu não vou querer buscar aquilo que vai fazer eu sorrir, aquilo que vai fazer eu viver uma alegria que eu nunca senti na minha vida? Por quê? Por que eu prefiro ficar indo mais para a beira do abismo, pertinho do abismo, do que vir para a salvação? Por quê? Eu não sei a sua história. Só Deus sabe. E só Deus conhece o nosso coração. Só Ele. O coração do homem é a terra onde Deus vai e ninguém mais. Mas se eu tô falando, o que eu tô falando tá fazendo sentido para você, entre em contato. Me manda mensagem. Entra no Instagram, me siga pelo Instagram. Lá no link da bio do Instagram tem meu WhatsApp. Você precisa conversar? Você precisa de uma orientação? Você precisa simplesmente desabafar? Manda uma mensagem. Dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Nunca esqueça, o querer é seu, o poder é de Deus. O quanto você quer? O quanto você quer buscar isso? O quanto que você anseia por isso? E as pessoas que já conhecem a palavra de Deus, eu quero dar não é uma dica, mas é um ensinamento
que eu aprendi e eu tenho feito isso e tem sido maravilhoso. Então, assim, a gente tem que partilhar aquelas coisas que Deus nos ensina sempre, né? Então, assim, eu tenho uma mentoria que ele fala, essa mentoria é o Smart Digital Meteórico. E o que é isso? Ele fala sobre o marketing, mas ele também, em primeiro lugar, ele anuncia Jesus. A missão deles é resgatar pelo menos uma alma para Jesus, dentro do marketing digital. E eu aprendi com eles sobre o livro de Provérbios. Ali fala tudo como nós temos que proceder. Ali tem todo ensinamento para a gente viver em sociedade, para a gente viver com os irmãos, para a gente viver até mesmo a nossa relação com Deus. Ali é realmente um livro que nos exorta e nos conduz à vontade do Pai. Então eu entrei num propósito de fazer esse livro de Provérbios por 2 anos consecutivos, 2 anos ininterruptamente. Então, todos os dias, na hora que eu faço o meu diário espiritual, eu faço a leitura de Provérbios do dia, que hoje é dia 6, eu fiz a leitura do Provérbios do dia 6. Se o mês tem 30, no dia 30 nós lemos 30 e 31. Se o mês tem 31, beleza, ele vai dar certinho. Porque no dia 1º você tem que ler o Salmo do dia 1º, o Provérbios do dia 1º. E assim sucessivamente. E com isso vai acontecendo com você uma grande libertação. Vai acontecendo que você vai entendendo o porquê, às vezes, das disfunções que existem na sua vida. Eu vou entendendo. Eu hoje, fazendo eu comecei em junho, né? Quando eu entrei para a mentoria da Smart Digital. Foi em junho. Eu fazendo isso, foi algo que é como se eu tivesse... É aquele cego que foi curado e que Deus tirou as escamas dos olhos. E aconteceu bem isso comigo, com o livro de Provérbios. Tem dia que você não consegue fazer, parece que é uma coisa, mas não desista do propósito. O propósito e o querer. Qual o propósito que Deus tem para mim? Qual o propósito que Deus tem para a educação das minhas filhas? Qual o propósito que Deus tem para o meu matrimônio que precisa ser restaurado, resgatado? Qual o propósito que Deus tem, de repente, para esse namoro que você vive, mas que não é um namoro que Deus quer? É um namoro que você está vivendo segundo a carne. Isso é bom? Não. Porque quem se machuca? Você. Você se machuca. Até quando eu vou ficar nesse relacionamento de abuso emocional? Até quando eu não vou me enxergar quanto eu sou uma filha amada de Deus? Que foi desejada, que foi almejada, que foi desenhada por Deus. Tem uma música que eu amo, que eu creio que muitos já conhecem, que é a Ziza Fernandes, que é o que agrada a Deus, né? Que é Minha Pequena Alma. E lá ela fala de todas as misérias que nós somos, mas que mesmo com essas misérias, eu fui sonhada e desejada por Deus em todo momento. Porque no madeiro Ele derramou até a sua última gota de sangue por mim e por você. Então por que eu fico mendigando o amor das pessoas e não consigo enxergar esse amor que Deus tem para mim? Que é o que vai preencher o vazio do meu coração, que é o que vai me restaurar dos meus traumas, de repente com a minha relação com a minha mãe, com meu pai, que foram disfuncionais. E com isso eu creio que criar uma família é algo traumático e eu vou vivendo de maneiras que eu vou me machucando. Eu vou indo a lugares
que há ambiências que não são as corretas e que eu continuo me machucando. Até quando você vai se machucar? Até quando você não vai se olhar? Até quando você vai continuar com essa mentalidade de escassez? Até quando você não vai enxergar Deus? Ele não fala que eis que estou à porta e bato e deseja entrar? Abre essa porta. Queira abrir essa porta. Hoje, quando você for se deitar, peça para Ele, com as suas palavras, com o seu jeito de falar: Senhor, me ajude a abrir a porta. Desperta em mim o desejo de buscar-te ardentemente. Desperta em mim a vontade de estar contigo. Desperta em mim aquilo que é o mais precioso, que é entender a sua incondicionalidade de me amar. E eu não consigo enxergar isso. Até quando eu não vou enxergar isso? Até quando eu vou ficar presa no passado, naquilo que me machucou, naquilo que me destruiu como filha de Deus ou como filho? Até quando? Até quando eu vou suportar essa dor que dilacera a alma? Até quando? Até quando eu vou continuar doente sem buscar minha cura? Até quando? Até quando? Essa é a minha pergunta para você hoje. Até quando você vai deixar o seu empreender estagnado? Os seus funcionários, os seus colaboradores internos sofrendo com a sua estagnação? Até quando? Até quando? Eis que tua porta e bato, você deseja entrar. Ele quer ser a morada do seu coração. E se você não consegue sozinho, sozinha, peça ajuda. Quebre o orgulho e peça ajuda. Eu vou partilhar com vocês algo que aconteceu comigo. Eu fui fazer a imersão do Paulo Vieira, né? Que eu não conheço, nem eu seguia. A bem da verdade é essa. Eu sigo o Joel J, eu sigo o André Menezes, eu sigo o Wendel Carvalho, mas o Paulo Vieira não seguia. E eu fui fazer essa imersão, dessa especialização de coaching internacional. Que a minha irmã sempre colocou que nós temos uma mentoria de gestão de pessoas empresarial, nós temos uma parceria. E essa mentoria, ela é muito importante porque ela ensina como eu, empreendedora, mesmo sendo só eu, tenho que aplicar os processos da minha empresa. E o diferencial dela é que nós personalizamos, que nós gostamos de fazer pessoalmente, né? Então, essa mentoria ela é feita olho no olho, no toque, no ver, né? E então, para quem também quiser maiores esclarecimentos, só entrar lá no meu Instagram, manda uma mensagem no direct ou pelo link da bio, pelo WhatsApp e vamos conversar. Aí ela falou assim, você precisa fazer esse curso, essa imersão. Eu falei, não quero não, são 4 dias. São 4 no primeiro módulo, segundo módulo mais 4 dias, mas ao todo são 280 horas, né, que nós temos que estudar. Falei, não, porque eu terminei, graças a Deus, a minha faculdade de design, ainda tenho mais uma que eu faço. Falei, não, tô cansada de estudar, né? Ainda falei bem assim, né? Olha só. Ela falou, não, e uma coisa que eu entendi também, o conhecimento, ele nunca vai ser algo que a gente possa estagnar.
Não, eu sempre tenho que estar buscando mais e mais. Porque a cada dia o conhecimento, você buscando o conhecimento, você buscando a verdade, você o que? Se liberta. Deus não fala conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? E a verdade é um conhecimento. É isso que ele tem falado para mim e para você. E eu fui nessa imersão. E no dia 27 de junho foi o último dia, né? Nós recebemos uma carta do Paulo. Quando eu comecei a ler aquela carta, era o próprio Deus falando comigo. Eu voltei para o meu primeiro chamado, quando eu tinha conhecido Deus, que foi no encontro, primeira experiência de oração, e eu tinha 15 anos. E nessa primeira experiência de oração, literalmente, quando eu conheci o poder de Deus, meu corpo ele tremia, todo. E era um choro do fundo da minha alma que saiu. No entanto, nós éramos 12 pessoas e tava um silêncio e só uma música de fundo, cada um tava lendo a sua carta. Porque não é uma carta igual para todo mundo, é uma carta diferenciada para todo mundo. E veio aquele choro da minha alma. Mas um choro da minha alma tão profundo que eu não conseguia controlar e nem queria. Tava aquele silêncio, todo mundo escutando, né? Eu falei assim, Senhor, mas eu preciso que o Senhor me liberte. E eu preciso sentir essa libertação, de uma vez por todas. Porque há 24 anos que eu estava num deserto. Então não queria mais ficar nesse deserto. E de repente, Deus me volta para aquilo que Ele me criou, para o seu chamado. Foi algo assim, foi uma demonstração de amor, de carinho tão grande, gente. Aí onde eu falo com certeza, porque eu estava no lugar certo, com as pessoas certas e buscando o conhecimento certo. Só que lógico, as pessoas que estão ao seu redor não entendem isso, né? Então, de repente, elas vão ver e falar assim, nossa, você tá descompensada, você tá bitolada, né? Você tá buscando umas coisas que não tem nada a ver. Mas tudo bem, tá tudo certo. A pessoa não entende ainda. Ela vai entender um dia? Vai, eu creio. Eu creio que, assim como Deus fala, se crer, seja salvos tu e tua casa, eu creio que eu e minha família estaremos no céu. Eu creio. No dia que aconteceu isso, foi no dia 27 de junho. Então ele ressignificou o meu chamado para aquilo que ele me constituiu. E 27 de julho eu faço 49 anos. E daí eu celebro minha data de meu nascimento mesmo. Então ele ressignifica o meu chamado um mês antes. Ele me renasce para ele, né? E no dia 27 de julho eu vou celebrar o quê? O meu nascimento mesmo. Então um casa com o outro, porque o chamado ele vem antes do nosso nascimento, né? Quando a gente está sendo gerada, tudo aquilo que Deus tem para nós já é colocado. E a gente vai perdendo isso pouco aos poucos, né? Nós vamos perdendo. E foi muito interessante essa experiência. Foi, assim, desafiadora, porque nesse ressignificar ele teve que moer o meu orgulho. É fácil a gente moer o orgulho, gente? Não, não é fácil. Só que ele teve que moer. E eu hoje posso falar para vocês, hoje, a Daniela, eu me sinto uma pluma. Lógico que eu tenho que, aí ele vem ressignificar um todo é a saúde, né? A planificação da saúde, do bem-estar, então eu tenho que buscar agora. Mas hoje eu falo para vocês, hoje, eu
consigo melhor, porque antes eu não conseguia. Hoje eu enxergo aquilo que Deus tem para mim e eu vou atrás disso. É fácil, gente? Não, não é fácil. É impossível? Não é impossível. Mas Ele coloca as pessoas certas nos lugares certos. Porque antes de ir para essa imersão, a imersão começou na terça, né? Antes de ir para essa imersão, no sábado, eu conheci uma pessoa que Deus deu para o meu coração, que Ele sabia que eu estava precisando. E é uma pessoa que realmente veio para agregar, veio para trazer de novo a doçura, a leveza. E eu sou muito grata a Deus por esses presentes. E eu recebo, e eu sei que eu sou merecedora disso, porque eu sou uma filha amada. Então hoje eu quero convidar você a se olhar e dizer: eu sou uma filha amada de Deus. Eu sou um filho amado de Deus. Eu nasci para dar certo. Eu nasci para viver aquilo que Deus tem de melhor para mim. Não queira viver aquilo que não é para você. Que são os vícios, as coisas que não comportam, a pornografia, os vícios de drogas. E qual a libertação que Deus trouxe para mim mediante tudo isso? Ele trouxe uma libertação muito grande para mim. Para eu poder conseguir dormir, eu tinha que tomar 2 remédios e colocar 5 sublinguais. Aí eu tomava, passado 15 minutos eu literalmente desmaiava. E quando era 5h30, 6 horas eu acordava. E hoje eu já não tomo mais remédio. Vai fazer 15 dias que eu não estou tomando mais remédio para dormir. E eu tenho dormido. Porque pela primeira vez eu entreguei tudo. E tudo é tudo. É desde a parte financeira, que me tirava o sono, até a educação das minhas filhas. Lógico, todo mundo tem problema. Os problemas não sumiram, os problemas eles estão aí, mas eu consigo administrar de uma forma leve. Então é isso que Deus faz com a gente. Então é por isso que eu quis fazer essa live e falar com você hoje sobre Deus. Se entregue. Busque o conhecimento. Eu sempre fui muito de ler. No entanto, nessa imersão nós tínhamos um anjo, né? Cada um tinha um anjo. Aí no último dia que era revelado quem era seu anjo. E meu anjo, eu pedi livros, né? E meu anjo, ele me concedeu muitos livros. Voltei com mais de 10 livros que eu tenho que ler. Colocar em ordem, porque dia 22 de julho nós temos o 2º módulo. Então tem que colocar minha leitura em ordem. E um desses livros foi da Thaís Machado, que são as 700 narrativas poderosas. Não estou fazendo merchan nem nada, também não estou ganhando nada por isso. Mas o que acontece? Nesse livro, você consegue entender muitas coisas. E ele é um livro que você lê assim, você lê e quer chegar no final para ver o contexto que vai ter essa narrativa. Então é um livro que te envolve, te prende, né? E eu recomendo a você, porque a Thaís Machado, o que eu pude ler dela, né? Ela é uma pessoa muito de Deus, uma empreendedora, mas que vive uma missão, um chamado mesmo, né? No entanto, todo o dinheiro dessa obra, ele é revertido para a obra deles, né? Que eles têm uma missão. Então, todo o dinheiro arrecadado neste livro vai para essa missão. E daí eu paro para perguntar para você, como que tá hoje a sua vida?
Como que tá hoje? Você paga o seu dízimo? Você é dizimista? Seja onde você acreditar. E o dízimo tem que ser pago. Então, nós temos que fazer o que é certo. Você, como empreendedor, tem pago os seus impostos corretamente? Tem colocado suas finanças em ordem? Porque os impostos têm que ser pagos. Você tem pago os seus colaboradores certo? Porque os impostos têm que ser pagos, os colaboradores têm que ser pagos. Lógico, quando a gente trabalha como empreender, e como às vezes autônomo ou para um profissional liberal, você depende de outra pessoa. De repente você não consegue honrar um compromisso porque a outra pessoa ainda não te pagou. Mas você vai entrar no desespero e ficar cobrando essa pessoa? Não. Porque eu vou confiar. Por mais que as pessoas me devam, eu nunca cobrei ninguém. E também eu sempre ajudei sem ficar pensando. E você, como que você faz? Você é agradecido àquela pessoa que te ajudou no momento que você mais precisava? Você reconhece que essa pessoa de repente fez um grande esforço? Teve de repente que, às vezes, bancar do próprio bolso para poder estar diante de você e falar de Deus? Então nós temos que aprender em primeiro lugar a gratidão. Em primeiro lugar, esse Deus que nos deu a vida plena e abundante, e as pessoas que Ele coloca em nossa vida, em nossas vidas, para nos fazer continuar, caminhar. Então, como que você tem agido com essas pessoas? Como que eu tenho agido? Eu acho que eu tenho que agir do jeito certo, mas de repente algum imprevisto acontece. Como que daí eu tenho agido? Eu cobro a pessoa toda hora? Eu falo assim, Senhor, dai provisão. Que essa pessoa, o Senhor sabe de todas as situações da minha vida, então tá aqui, ó. Então se não vier desse jeito, vai vir de outro para você. Mas você tem que fazer o quê? Se lançar. Então pela primeira vez na vida, eu aprendi a me lançar. Com 49 anos de idade, antes tarde do que nunca, né? Mas eu sempre sentia saudade de estar diante de Jesus sacramentado. Sempre, sempre. Hoje eu não consigo ajoelhar, devido a uns problemas no joelho. Então o que eu faço? Eu me prostro. Eu vou voltar a ajoelhar? Vou, em nome de Jesus. Vou voltar. Eu creio. Espero. Estou fazendo a minha parte. Então, nós temos que fazer a nossa parte e depois nos lançarmos nas mãos de Deus. E nessa mentoria tem o nosso professor que ele fala muito que quem reparte tem a melhor parte. Hoje eu entendo isso. Que quem se doa muito e se doa de verdade, de coração, sempre vai ter a melhor parte. Sempre. E isso é algo assim maravilhoso quando a gente tem esse entendimento. Então, quem reparte tem a melhor parte. E eu venho aqui repartir com vocês o meu conhecimento, a minha experiência. Pode não ser nada para você. Você pode entrar nessa live do mesmo jeito e sair do mesmo jeito que você entrou e tá tudo certo. Porque uma coisa eu aprendi, a gente tem a vida que a gente merece, que a gente acha que é certo. Então eu tenho a vida que mereço, eu tenho as pessoas que eu mereço ao meu redor, porque eu não quero mudar. Mas a partir do momento que eu quero mudar, eu vou ter a vida que eu mereço, as pessoas que eu mereço, o conhecimento que eu mereço, de forma ordenada.
É isso que Deus faz com a gente. E você? Qual que é o seu impossível hoje que você precisa que Deus faça, mas precisa se lançar? O que você precisa aprender a repartir e ter a melhor parte? O quê? Então é isso que eu quero desejar desde já para vocês. Que vocês busquem esse Deus grandemente e não deixe sair mais. Não deixe por nada neste mundo que não vale a pena. E eu quero ler algo e pedir para que você declare comigo. Eu posso mais. Eu sou semelhança do Criador. Eu posso muito mais. Eu sou vencedora. Meus sonhos são reais. Vitória. Acredita. Eu posso mais. Eu sou semelhança do Criador. Eu posso muito mais. Eu sou vencedora. Os meus sonhos são reais. Vitória, yes! Grita. Grita para o mundo ouvir, grita para o seu ouvido ouvir. E com isso, na hora que ele escuta, ele vai para o coração quando eu ouço atentamente. Por isso que nós temos 2 ouvidos e uma boca. Eu tenho que ouvir mais e falar menos. Eu tenho que buscar mais e reclamar menos. Então, quem reparte tem a melhor parte sempre. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso. Que você é um filho e uma filha amada de Deus. Que você nasceu para dar certo. Porque as palavras, elas têm o poder de construir e de destruir. Aí qual que você está buscando? A construção ou a destruição? O que você quer? O que você deseja para você? A verdade ou a mentira? A libertação ou a prisão? A procrastinação, que é um estado mental, que a gente tem que mudar isso, ou a caminhada? O que você quer? Neste sábado à noite, o que você tem buscado? O que você tem sonhado? O que você tem almejado? Você tem olhado para a cruz? Você tem olhado para aquele que te salvou? Como você tem agido? Ao descobrir que agora você não está sendo mais enganado. Você é amado, você é amada. E você nasceu para dar certo. Então, qual o seu posicionamento na noite de hoje? Qual? Qual a sua escolha? A abundância ou a escassez? A plenitude ou a falta de graça? O merecimento ou achar que não é merecedora? O que você tem buscado? O que você tem almejado? Com tudo isso, o que? Então respira. Te convido agora a colocar a mão no seu coração. Respirar profundo. Sente seu coração bater.
vida dentro de você. Sente o quanto você é amado e amada por Deus. E o quanto Ele sonha em estar com você, curando, restaurando, edificando e planificando a casa do seu coração. Nesta noite, qual que é a decisão que você toma? Dar um passo de fé ou continuar só reclamando? Qual que é a sua decisão? Responde para você. Responde para o seu coração. Quem me segurou foi Deus com o seu amor de Pai. Quem me abraçou foi Deus. Quem me acolheu foi Deus. Tem uma música do Nelsinho Corrêa que diz assim, né? Quem me segurou foi Deus. Quem me segurou foi Deus com o seu amor de Pai. Quem me acolheu foi Deus. Deixa Deus te acolher. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Quem cuidou de mim foi Deus com o seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus. Deixa Ele te amparar. Deixa Ele te conduzir. Deixa. Seja livre. Se liberte de todas as correias, de todas as correntes, de todos os grilhões. Porque você é um filho e uma filha amada de Deus. Você entendeu isso? Quem está nessa live e entendeu isso, manda um joinha para mim. Que entendeu. Que entendeu. Você é amado de Deus. Você é sonhado, é almejado, é almejada de Deus. Você entende isso? Espero que sim. Um beijo no seu coração. Fique com Deus. E até amanhã para mais uma live. Amanhã eu falo com vocês aquilo que Deus vai fazendo nas suas sutilezas no dia a dia. Até amanhã, se Deus quiser. E que Nossa Senhora te abençoe. Porque independente do que você acredite, ela é mãe de Jesus, né? Ela que concebeu o nosso Salvador. Ela que foi obediente. Então ela serve para nós como um espelho mesmo de obediência, de dizer o sim. Não como as pessoas acham que é idolatrado, não. Nossa Senhora é aquela que nos lembra, nos recorda a todo instante da obediência. E quando a gente é obediente, as coisas elas acontecem naturalmente. A obediência gera frutos maravilhosos. A desobediência gera frutos amargos. Qual que você quer buscar? Fruto da vida ou fruto amargo? Fique com Deus, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa te dar uma noite repousante na graça. E que hoje você possa dormir, na hora que você for dormir, de forma diferente. Você possa agradecer o seu dia. Você possa louvar por tudo que aconteceu, de bom, de agradável, de desagradável, mas reconheça que em tudo Deus está à frente. Ok? Quem reparte tem a melhor parte. Esteja no lugar certo, com as pessoas certas e com o conhecimento correto. Grande beijo, Deus abençoe você e toda a sua família.
E você é um projeto amado de Deus, na sua maior amplitude. Tenha essa certeza. Ouviu? Boa noite.